boa noite a todos, muito bem-vindos. Estamos aqui em nome de Jesus e é sempre muito bom, sempre uma alegria para nós. Agradecemos pela presença, que Deus nos ampare e nós vamos começar a nossa reunião. Lembrando sempre, todos somos importantes na reunião, todos que estamos aqui podemos ajudar aqueles que a gente conhece, que nesse momento estão precisando. Nosso pensamento é força, todos nós somos úteis na reunião. Então, vamos unir os nossos pensamentos e vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença. Estamos seguindo em terceiro livro, Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade. Livre-arbítrio. Porque certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Cabe aqui uma informação para nós. Nós estamos já bem adiantados no livro dos Espíritos, mas nós voltamos para colocar isso daqui para a gente entender que esse assunto é um assunto importantíssimo para nós e que merece bastante esclarecimento. Então nós estamos vendo aqui, Deus nos cria simples, sem ciência, e depois, de acordo com a nossa vontade, nós vamos desenvolvendo. E a gente tem o livre-arbítrio. Até que ponto nós temos o livre-arbítrio? Nós vamos ver. Os animais têm o livre-arbítrio de seus atos. Eles não são simples máquinas como acreditais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não pode se comparar à do homem. Sendo muito inferiores ao homem, eles não têm os mesmos deveres. Sua liberdade está restrita aos atos da vida material. Olha só para nós. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal, pensa no homem e sublima-se no anjo. Informação dos espíritos superiores. No animal, nós já começamos o desenvolvimento do livre-arbítrio. Tanto é que um cão, por exemplo, a gente pode pôr comida para ele, se ele não quiser comer, ele não come. Ele tem liberdade de comer ou não. Ele tem liberdade de obedecer ou não. Mas ele pode ser adestrado. Porque, por exemplo, se a gente pegar uma cobra para a gente adestrar, dificilmente nós vamos conseguir. Porque ela tem quase que só instinto. Ela não tem inteligência. Aí nós vamos pegar um cão. O cão, ele já tem mais inteligência do que qualquer um outro animal. É o cão, é o elefante, a gente vê o muar, isso está no livro, e o macaco. O desenvolvimento da inteligência já está ali. Por quê? Porque, vamos falar energia, porque nós não temos condição de definir. Como nós estamos na Terra, vamos dizer a energia. O psiquismo nosso passou por todos esses reinos para chegar no homem. Para a gente chegar, ficar ereto e ter o pensamento contínuo, nós temos, vamos dizer, acho que milhões de anos. Os nossos espíritos realmente eles tiveram muitas experiências. Tanto é que eu gosto muito quando o Divaldo comenta que dentro de cada um de nós, muitas vezes tem algum bicho, desses bichos agressivos, que nós mudamos muitas vezes o humor por pouca coisa. Então, está enraizado em nós e está dentro disso daqui. E a liberdade está restrita aos atos da vida material, porque a gente vê que realmente os animais, eles nos obedecem e nos servem. Nós vamos ver na sequência. De onde provém a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra antes nas aves, que no macaco, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a sua? Conformação particular dos órgãos da voz, secundado pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos e certas aves imitam a voz. Mas é só imitação. Nós vamos ver que a primeira ave, ela constrói o ninho daquele jeito. A última ave da mesma espécie vai construir o ninho do mesmo jeito. A gente pode ver isso no João de Barro. Ele é realmente um engenheiro? É um engenheiro. Mas se a gente pegar todas as casinhas de João de Barro, não tem modificação. Ele não tem a inteligência ainda para poder modificar. Ele foi condicionado daquele jeito e até o fim vai ser sempre daquele jeito. O primeiro gato miou.
o último gato só vai miar também. Embora muita gente ache que gato fala. Mas isso é um outro assunto. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância como entre a alma do homem e de Deus. Olha, nós vamos ver isso aqui no livro Ação e Reação do André Luiz, onde nós vamos ver os cães auxiliando os espíritos superiores. Muito interessante. E nós vamos ver Chico Xavier, que ele tinha uma cachorrinha, ela desencarnou, e um dia ele arranjou uma outra cachorrinha, e aí conversando com um amigo dele, ele disse que aquela que tinha desencarnado estava ali presente, influenciando a outra. Mas os animais nós vamos ver como que é a reencarnação dos animais, que vai falar aqui também para nós. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais o são também, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos. Mas eles são sempre inferiores e submissos ao homem. São para eles servidores inteligentes. Comentário de Kardec. Não há nisso nada de extraordinário. Imaginemos nossos animais, os mais inteligentes, o cão, o elefante, o cavalo, com uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, que não poderiam fazer sob a direção do homem. Então, olha só, é o que eu acabei de comentar lá atrás. Então, eu já tenho uma inteligência um pouco mais avançada. E olha só para vocês verem, no livro do André Luiz, tem um acidente numa estrada. O carroceiro tomou um coice. E olha como que tem proteção. Ali naquela estrada tinha um guarda, um espírito que tomava conta da estrada. Tinha um outro espírito que era o mentor do carroceiro. E tinha uma outra entidade que cuidava do animal, do cavalo. Ele assistiu o cavalo. Olha como que os espíritos cuidam. Olha as informações que a gente trouxe para nós através do Chico Xavier. Chega um grupo para auxiliar o carroceiro. O superior que está dirigindo esse grupo de socorro pergunta para o guia do carroceiro, o anjo da guarda do carroceiro, fala, mas você não viu isso aí? Ele falou, eu vi. Aí vai para o guardião do animal. Fala, e você não teve como evitar? Ele falou, eu não tive como evitar, porque o homem atormenta tanto o cavalo que não teve como. O cavalo acabou dando um coice nele. E aí o protetor do homem fala assim, realmente ele é teimoso. Então não teve jeito. Aconteceu isso. Olha o que eles falam. Ainda bem, vamos ver se ele aprende alguma coisa com isso. E aí vem um grupo de pessoas encarnadas e leva ele para o hospital. Então olha a proteção, olha o círculo. Não tem nada a ver com o assunto que nós estamos falando, mas tem tudo a ver com a nossa vida, com a doutrina e com a proteção divina que todos nós temos, inclusive os animais. Bom, os ratos podem ser treinados. Sim. Todos os animais. O macaco fez uma viagem espacial. Então, o pitbull, ele é violento porque o homem o treina dessa forma. Então, estão submissos a nós. Não necessariamente têm um instinto violento, vamos dizer assim, principalmente esses que já estão domesticados. Pode ter uma facilidade maior para um tipo de ação de guarda. Então, você cuida deles para uma atividade específica, né? Então você forma esses animais para uma atividade específica e eles respeitam aquilo que você treina, aquilo que você coloca para eles. Sim. E olha só a evolução. Nós temos um livro interessante infantil, chama O Lobo Mal Reencarnado. Nós vamos ver ali o progresso do lobo até chegar num cão, esses cão vira-lata. Mas isso é um outro assunto. Os animais progridem como o homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. Por isso, para eles não há expiação. Então vamos pegar um parênteses aqui. Olha só, se não há expiação para os animais, por que eles nascem com deformidades? É uma questão para a gente observar. Perguntando para os espíritos superiores a respeito disso, olha a resposta. Nós não podemos querer interferir na vontade de Deus. São treinamentos
biológicos, feitos pela espiritualidade superior, para poder progredir a nossa medicina. Então, olha para vocês verem, até os animais, e nós vimos que muitos animais serviram de cobaia para que descobrisse certas vacinas, certos medicamentos. Então, tudo tem uma sequência na lei de Deus. Tem sempre alguém superior dirigindo a humanidade. Porque nós estamos ainda num planeta que aqui é teste para nós. Por isso que nós temos vários problemas, porque nós estamos em evolução, em progresso. A importância da utilidade do ser vivo, da utilidade do homem, utilidade dos animais, mas principalmente da nossa utilidade em relação à humanidade, do nosso trabalho que a gente tem que fazer para o progresso. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos, visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento, há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Olha que coisa maravilhosa para nós aí. Por isso que a gente vê quando a criança começa a escrever, a letra dela é bem disforme, porque os neurotransmissores ainda não se completaram. Então, de acordo com o desenvolvimento do físico, é que vai desenvolvendo também a ação do livre-arbítrio. Mas esse assunto é fascinante, nós vamos para frente. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos avançado, elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições, mas não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Olha só, então muitas vezes a pessoa fala que ele agiu sem pensar, nós já comentamos aqui. Ninguém age sem pensar. Nós precipitamos a nossa ação, mas nós pensamos antes, porque é o pensamento que transforma a ação. Então, olha só, está dentro disso daqui. Mas aí os espíritos, nós temos obsessão, nós temos parceiro. Nós sempre comentamos isso, nós nunca estamos sozinhos. Semelhante atrai semelhante, sempre a gente repete isso. Quem disse? Jesus Cristo. De acordo com o nosso comportamento, com aquilo que nós estamos vivendo, outros no plano espiritual estão vivendo conosco e participam conosco e aumenta ainda as nossas predisposições. Mas não há nada que a gente não possa resistir. Depende da nossa vontade. Por isso que Jesus diz o seguinte, aquele que perseverar até o fim, alcançará o sucesso. Porque nós precisamos ser perseverantes. Por exemplo, se eu sou agressivo 2, 3 vezes por dia, eu vou procurar diminuir, procurar anular isso daí da minha vida. Porque senão, eu não vou progredir, eu vou ficar estacionário. E depois, numa outra encarnação, eu vou ter uma encarnação bem mais difícil do que essa. Mas nós vamos ver isso daí. Veja quantas companhias que nós temos no dia. Sim. Para cada estado de humor, para cada ação que a gente tenha no dia, a gente tem uma companhia junto. Sim. Então, o importante é a gente pensar nisso. Verdade. E fora os encarnados que convivem conosco. Tem essa ainda. Aqueles que não têm o mesmo pensamento e que batem de frente. Mas o homem inteligente, ele se cala. Vamos lá. De onde vêm para o homem as qualidades morais, boas ou más, são as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Parece resultar disto que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem viciado é de um mau espírito. Sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito. De outra forma, poder-se-ia crer em espíritos sempre maus, os que chamais demônios. Isso nós já comentamos, nós estamos voltando aqui para a gente ver o sentido lá na frente desse assunto aqui. Então, olha para vocês verem. Olha como que os espíritos esclarecem para nós. Não existe demônios, não existe demônio. Existem espíritos que eles pegaram o caminho errado, mas uma hora ou outra eles vão retornar e vão ser anjos
Todos nós vamos ser anjo algum dia, mas o tempo é de Deus. O tempo nosso aqui não significa nada em relação ao tempo espiritual, ao tempo do universo. Então, por isso que está dentro disso daqui, ó. Sim, mas dizei antes que é um espírito imperfeito. É imperfeito porque chegará à perfeição. Todos nós chegaremos à perfeição. De outra forma, poder-se-ia crer em espíritos sempre maus. Isso daí não existe. Não existe espírito sempre mau. Ninguém foi criado por mal, porque Deus é amor. Se Deus é amor, nós fomos criados para o bem. O mal é aquilo que nós vamos querendo levar vantagem, porque nós acreditamos mais nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. Querendo levar vantagem, nós vamos nos perdendo, espiritualmente falando. Mas sempre há tempo da gente recuperar isso, através da reencarnação. O organismo não exerce influência sobre os atos da vida? Se ele exerce influência, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? O espírito, certamente, é influenciado pela matéria que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais que sobre a terra, as faculdades se desdobram com mais liberdade, mas o instrumento não dá a faculdade. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto de homicida, é seguramente seu espírito que o possui e que lhe o transmite, mas não seus órgãos. Aquele que anula seu pensamento para não se ocupar senão com a matéria, torna-se semelhante ao bruto e, pior ainda, ele nem sonha mais em se precaver contra o mal. E é nisto que é culpado, visto que age assim por sua vontade. Então nós temos a liberdade de agir. Mas quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós conhecemos Jesus, principalmente se a gente estudar a mensagem da doutrina espírita, que a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus, no esclarecimento mais seguro, mais lógico para nós, nós vamos modificando os nossos pensamentos. Modificando os nossos pensamentos, nós vamos modificando os nossos atos. Modificando os nossos pensamentos e os nossos atos, nós vamos mudar as companhias que nos perseguem, que nos caluniam, aqueles que convivem conosco. Então é a mudança. Por isso que o Espiritismo prega muito a reforma íntima. Nós precisamos reformar de dentro para fora. Por quê? Porque Jesus fala que o reino de Deus está dentro de nós. É só a gente descobrir. E é muito fácil isso. É só a gente ter esforço. No Livro dos Espíritos tem uma questão lá que fala que por um pequeno esforço nós podemos transformar a nossa vida. A gente acha difícil. Mas os Espíritos falam que não, que por um pequeno esforço. O espírito, unindo seu corpo, identifica-se com a matéria? A matéria não é senão um envoltório do espírito, como o vestuário é o envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo, o espírito conserva os atributos de sua natureza espiritual. O espírito exerce, com toda liberdade, suas faculdades depois da sua união com o corpo. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Segundo isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Sim, e muito opaco. Olha só, nós temos o livre-arbítrio. Deus é tão bom que nos deu o livre-arbítrio, nos deu a liberdade de agir, de realizar, de fazer tudo aquilo que nós temos condições, usando esse corpo físico nosso que é limitado, nós estamos vendo aqui. Agora, quando nós começamos a repetir erros, através dos tempos, através das reencarnações, nós vamos ter que ocupar um corpo bloqueado. E quando ele é bloqueado só pelos membros, por alguma deficiência física e não por um bloqueio mental, por um transtorno severo, cerebral, ainda é até bom para nós. Porque mesmo com dificuldade, nós conseguimos pensar, nós conseguimos agir. Agora, quando bloqueia o pensamento, o espírito é inteligentíssimo. Ele quer realizar, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele não tem instrumento. A gente sempre comentou aqui, a mesma coisa de um profissional que não tem a ferramenta para trabalhar. Ele conhece, mas ele não consegue fazer. Então é isso daqui. O homem é a correção do próprio homem. Então, de um jeito ou de outro, nós vamos ter que progredir. Nós podemos ficar estacionários. Existe espírito, olha o que Jesus fala para nós na Bíblia. Satanás será solto depois de 1000 anos.
Então existem espíritos reencarnados na Terra que não reencarnam há 1000 anos. Parece brincadeira eu falar isso aí para vocês, mas é verídico, é verdade. Chico Xavier, num dos livros dele, se não me falha a memória, no Santo dos Nossos Dias, ele vai falar do espírito que fazia não sei quantos anos que ele estava no plano espiritual e trouxeram ele para reencarnar em Minas. Minas foi um lugar de grandes reencarnações. Nós vimos, já comentamos aqui sobre Robespierre, que reencarnou em Minas, e outros que reencarnaram em Minas. No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos ver um espanhol que teve poder de mando na Espanha trabalhando como camponês. Olha para vocês as oportunidades, porque nós precisamos progredir. O que vai, no fim, resolver tudo, vai ser a ação nossa do Espírito usando a matéria para o bem. E a gente pode entender que, por exemplo, um maluco desse, que ele vai reencarnar num outro mundo, não por um castigo, ele vai por uma oportunidade para que ele possa sim. evoluir. Ele está deslocado nesse mundo. Né? Ele não pertence a esse local, né? Ele mesmo criou a situação para ele. Por isso que nós fazemos o nosso destino. Nós fazemos o nosso destino. De acordo com o nosso comportamento, com a nossa vida, vai ser o nosso futuro. Então, ele está dentro disso daqui, que nós estamos aprendendo. E aí, cadê o livre-arbítrio? Foi tolhido o livre-arbítrio pelo corpo. O espírito, ele não tem condição de agir. E ele está tão ligado ao corpo que mesmo no plano espiritual ele continua sendo inteligente, mas não tem ação. Os laços eletromagnéticos que unem o espírito ao cérebro do encarnado é tão forte que ele não consegue se deslocar. Por isso que muitas vezes ele grita, ele urra, ele dá trabalho, ele não consegue dormir. Ele não consegue sair do corpo. Porque quando ele sai do corpo, ele tenta sair do corpo, tem aqueles que ele prejudicou que estão todos em volta dele cobrando. Chico Xavier falou isso do Robespierre, lá da França, que ele, quando ele tentava sair do corpo, os espíritos queriam pegar ele e voltava para o corpo. E aí ele agredia, principalmente a mãe dele. Ele reencarnou numa situação muito difícil. Então, olha para vocês verem, a oportunidade que nós precisamos ter de ter um corpo saudável, de a gente estar lúcido, nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Porque a gente não sabe. O futuro, nós é que vamos fazer ele. Então, depende dessa encarnação nossa, depende de agora. Comentário de Kardec. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lamacenta, que tira a liberdade dos movimentos aos corpos nela mergulhados. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essas manifestações se encontram subordinadas ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como uma boa qualidade de um trabalho à boa qualidade da ferramenta. Comentamos isso daqui. Então, olha só a evolução nossa aqui na Terra. Existe a fisioterapia, porque é o movimento que faz o órgão, não é o órgão que faz o movimento. Então, é o espírito que sobrepõe a matéria. Não é a matéria que escraviza o espírito, ela escraviza o espírito numa situação dessa aqui, porque ele é obrigado. São reencarnações compulsórias. Muitas vezes o espírito não quer reencarnar. Ele não quer reencarnar. O que os espíritos superiores fazem? Para o benefício dele. Ele perde a memória no plano espiritual e quando ele se vê assim, vamos dizer, se ele recobrar, ele já está no corpo físico. E aí ele vem sempre na família que tem comprometimento com ele. Nós vamos ver isso daí. Sempre é naquela família que tem dívida, que muitas vezes comprometeu. Olha para vocês verem. Olha a reencarnação aí. E nós vimos aqui, nós estamos enjoados de ver na internet aí crianças, prodígios, que não tem como uma criança pequenininha daquela tocar um piano, por exemplo, e a gente vê uma série de coisas. Então, é só a gente pegar, está dentro disso daqui, os livros do André Luiz, e nós vamos realmente entender como funciona o livre-arbítrio. Então, enquanto nós temos liberdade de ação, vamos aproveitar essa oportunidade. Cada um faz o seu pedido mental, vamos buscar em Jesus, com certeza nós vamos receber. Vamos aproveitar esses minutos da reunião, mentalizar os nossos lares, nosso local de trabalho, pedir a Jesus que nos envolva, para que a gente possa receber tudo aquilo que nós viemos buscar nessa noite.
que Jesus nos abençoe, que a gente possa ter uma boa noite, um sono tranquilo. Por isso vamos nos preparar, porque quando nós dormimos nós desligamos parcialmente do corpo. O trabalho continua no plano espiritual. Aquilo que nós buscamos nós vamos encontrar. Se nós estamos aqui é porque nós queremos alguma coisa melhor para nós. Tenhamos uma boa noite e amanhã a luta continua, mas nós vamos vencer. Sempre, porque nós somos capazes. Todos nós precisamos crer em nós. Aí sim, nós vamos para frente. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para nós.